Me chamo Eulina. Tenho 78 anos e moro numa casinha de barro, bem no sertão da Bahia, em Dom Basílio. A casa é pequena. Só tem 2 cômodos, mas é minha e é o lugar mais seguro que eu já conheci. Muita gente que passa por aqui me olha com pena. Acha que sou apenas uma senhora solitária, esquecida pelo tempo, vivendo entre galinhas, panelas antigas e silêncio. Mas o que ninguém imagina é o que meus olhos já viram, o que minha alma já aguentou calada. Porque por trás desse rosto enrugado tem uma criança que um dia teve que escolher entre morrer em silêncio ou fugir em meio à escuridão da madrugada, sem saber se teria onde cair morta. A história que vou contar agora não é fácil de ouvir, e muito menos de contar, mas ela precisa ser contada, porque eu sobrevivi, e talvez, só talvez, alguém que esteja me ouvindo agora também precise de coragem para fugir de algum tipo de inferno. Então, se você tiver força no coração, me escute até o fim. O sol do sertão sempre foi duro. Ele bate na terra como quem castiga, seca o chão, racha os telhados, espreme até a última gota de suor dos vivos. Eu cresci ali, entre mandacaru e poeira, com os pés sempre rachados e o cabelo cheio de pó. Meus pais morreram num acidente de estrada quando eu tinha apenas 6 anos. Me deixaram com meu avô Juvenal, um homem de voz grossa, rosto seco como o solo e olhar duro feito pedra. Ele era respeitado por todos da região e temido também. Diziam que tinha sido vaqueiro dos bons, mas que depois da morte da minha avó, virou o bicho do mato. Só falava quando precisava, e quando falava, era para dar ordem ou grito. A casa onde cresci com ele era isolada, a quase 2 léguas do povoado. Tudo em volta era silêncio e solidão. Ouvia-se só o canto dos grilos, o berro distante de uma vaca e, às vezes, o lamento do vento nas frestas da madeira velha. Eu era uma criança quieta. Não por timidez, mas por medo. Desde o começo, eu sentia que havia algo de errado naquele olhar. Era como se o diabo morasse no fundo dos olhos dele. No início, eram toques disfarçados, abraços longos demais, olhares que me deixavam sem ar. E com o tempo, aquilo que era sugestão virou ação. Tinha noites que ele chegava fedendo a cachaça, com os olhos vermelhos de raiva do mundo. E eu sabia quando ia acontecer. Eu me encolhia no canto da rede, rezando para algum santo me carregar para longe dali. Mas os santos, esses pareciam surdos. Eu tinha só 10 anos quando ele começou a entrar no meu quarto com a desculpa de ver se eu estava coberta. Eu não tinha coragem de contar a ninguém. Primeiro, porque não tinha ninguém. E segundo, porque ele dizia que se eu falasse uma palavra, me enterrava no mato onde ninguém ia achar. E eu acreditava. Acreditava porque ele já tinha matado 2 cachorros que me eram queridos, só para mostrar o que era capaz de fazer. Os dias viravam noites e as noites viravam tormentos. Eu vivia como um bicho arisco, sempre olhando por cima do ombro, sempre com o corpo tenso, esperando o pior. Quando chovia, era pior ainda, porque com a chuva ele não saía para a caçada nem para a roça. Ficava em casa o dia inteiro, bebendo, cochilando e me vigiando com aquele olhar que me fazia querer arrancar minha própria pele fora. Mas num certo dia, algo mudou dentro de mim. Era como se uma faísca tivesse acendido no escuro. Eu olhei para o céu e pensei, eu não vou morrer aqui. Eu não vou terminar enterrada nesse mato. Comecei a escutar conversas no povoado, quando ele me levava para vender queijo. Ouvi falar de um circo que ia passar por Livramento. E foi aí que a ideia nasceu. Fugir. Fugir como uma sombra, sem olhar para trás. Durante semanas, comecei a esconder pedacinhos de comida. Farinha, rapadura, uns trocados que ele deixava cair bêbado do bolso. Fiz amizade com um senhor que vendia caldo de cana na feira. Ele era cego de um olho, mas tinha a bondade estampada no rosto. Comecei a puxar conversa, perguntar sobre o circo, como era o caminho até Livramento. E numa tarde de feira, com a roupa do corpo e o coração disparado, deixei cair um bilhete dentro da caixa de laranja dele. Vou fugir. Me ajuda. Segunda-feira, quando o sino da igreja bater 4 vezes.
Não dormi naquela noite. O coração martelava no peito. Eu sabia que se ele descobrisse, eu morria. Mas se ficasse, também morreria. E quando a segunda-feira chegou, com o céu cor de faca e o calor sufocante, eu finquei o pé no chão e prometi para mim mesma: é hoje. Mas o que me esperava era muito mais difícil do que eu podia imaginar. Porque fugir não era o fim do sofrimento. Era só o começo. Quando o sino da igreja bateu 4 vezes naquela segunda-feira abafada, eu já estava debaixo da lona velha que cobria o burro do seu Elias, o homem do caldo de cana. Ele não perguntou nada. Apenas me estendeu a mão, me ajudou a subir na carroça e cobriu meu corpo magrelo com um pano sujo de açúcar cristalizado. O cheiro era forte, doce, enjoativo. Mas eu respirei aquilo como se fosse ar puro. Pela primeira vez em anos, eu me sentia invisível para um monstro que me vigiava todas as noites. A carroça balançava nas estradas de barro, e eu me agarrava com força nas laterais de madeira, ouvindo o ranger das rodas e o canto distante dos galos do sertão. Era uma travessia longa até Livramento de Nossa Senhora, e a cada curva do caminho, meu medo se misturava à esperança, como se eu estivesse sonhando acordada, ou prestes a acordar de um pesadelo que parecia não ter fim. Durante o trajeto, seu Elias não falou quase nada. Às vezes, assobiava uma cantiga antiga, daquelas que fazem a alma lembrar de casa. Em certo momento, me deu um pedaço de pão duro e um gole de água morna. Vai demorar. Fica firme, foi só o que disse. Eu comi em silêncio, o estômago gritando, mas o coração mais grato do que nunca. Quando o sol começou a baixar, já perto da serra, chegamos num pequeno sítio onde morava uma irmã dele, Dona Rita. Ela era uma mulher forte, de olhar firme e braços grossos de tanto trabalhar na terra. Quando me viu, não perguntou o motivo da minha presença, apenas abriu os braços e disse: a partir de hoje, você é filha do mato e protegida de Deus. Aqui, ninguém te toca. Chorei naquela noite. Mas foi um choro diferente. Não era de medo, nem de dor. Era como se tudo que eu carregava dentro do peito estivesse finalmente desaguando. Dormi numa cama de palha, com um cobertor velho, ouvindo os grilos cantarem lá fora. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem terror. Os dias seguintes foram de silêncio e cuidado. Dona Rita me dava tarefas leves, colher ovos, varrer o terreiro, ajudar na cozinha. E me tratava como se fosse da casa. Mas eu sentia que não podia ficar ali para sempre. Tinha medo de que meu avô descobrisse. Tinha medo de que ele viesse me buscar, que aparecesse no meio da noite com aquela cara de bicho e me arrastasse de volta pro inferno. Era um medo que eu carregava até nos sonhos. Foi então que soubemos, por um tropeiro que passou na roça, que o circo já estava armado em Livramento. Era a chance. Seu Elias disse que conhecia o palhaço-chefe, um tal de Padilha, homem bom, que sempre acolhia gente fugida, órfão, retirante, tudo quanto era alma sofrida do sertão. E numa manhã de quarta, montamos na carroça de novo, com Dona Rita me dando um beijo na testa e um saquinho com farinha e doce de leite na mão. Vai com Deus, menina, e nunca mais olhe para trás. Chegar ao circo foi como entrar em outro mundo. As cores, os sons, o cheiro de pipoca e serragem. Nunca tinha visto nada parecido. O tal do Padilha era um homem gordinho, de bigode enrolado e sorriso triste. Me olhou de cima a baixo e só perguntou: tem medo de altura? Eu balancei a cabeça. Ele riu. Melhor assim. Aqui, todo mundo aprende a voar. E assim começou meu tempo no circo. Eu tinha 11 anos quando virei assistente da trapezista. Me davam tarefas pequenas, limpar as roupas, passar maquiagem nos palhaços, segurar a escada, dar água para os animais. E aos poucos, fui sendo aceita. O circo era uma família de desajustados, gente que veio de lugar nenhum, mas que ali, sob a lona, encontrava um nome, um papel, um pedaço de paz. Foi ali que conheci Zefa, uma moça de 15 anos que fazia malabarismo e tinha um jeito engraçado de falar, sempre soltando palavrões com sotaque paulista. Ela foi a primeira amiga de verdade que tive. Dormíamos na mesma barraca, dividíamos comida, histórias e segredos.
Foi com ela que aprendi a rir outra vez. Rir de verdade. De coisa boba. De tropeço. De tombo. Mas a felicidade não dura tanto assim no sertão. Um dia, enquanto arrumávamos a lona para o próximo espetáculo, um menino chegou correndo. Tem um homem velho lá fora. Tá perguntando de uma menina chamada Eulina. Meu sangue gelou. Era ele. Ele me achou. O coração disparou, a mão tremeu. Me escondi entre os bastidores, com o rosto pintado de branco, tentando parecer invisível. Mas Padilha me encontrou. E com a voz baixa, me disse, se você quiser, eu resolvo isso. A parte seguinte mudou o rumo da minha vida. E até hoje, ninguém imagina o que Padilha fez naquela noite. O céu daquela noite parecia mais escuro do que o normal. A lona do circo, que sempre me dava a sensação de abrigo, agora tremia com o vento, como se quisesse voar dali, fugir junto comigo. Padilha me olhava com os olhos baixos, mas a voz era firme. Fica aqui. Eu vou conversar com ele. E saiu sem pressa, andando em passos largos até a entrada principal, onde o velho demônio da minha vida esperava. Eu assistia tudo por uma fresta da barraca. Meu avô estava lá, parado, de chapéu na cabeça e um pedaço de corda enrolado na mão. O mesmo olhar gelado, o mesmo silêncio ameaçador. Ele não precisava gritar para causar medo. Só de vê-lo, o chão parecia se afastar dos meus pés. Padilha se colocou entre ele e a entrada do circo. Os dois trocaram algumas palavras. Meu avô apontava o dedo, mostrava um papel sujo, dizia que eu era da família dele, que tinha sumido feito cobra no mato. Mas Padilha, firme, negava com a cabeça. Eu não conseguia ouvir direito, só via os gestos, atenção. Até que, de repente, o velho avançou com a corda, tentando empurrar Padilha. Foi aí que vi algo que nunca vou esquecer. Zefa apareceu do nada, com uma vara de ferro nas mãos. Encosta mais um dedo nela, velho filho da peste, e eu arrebento tua cara aqui mesmo. Outros artistas vieram correndo. O malabarista, o domador, até a senhora que cuidava dos figurinos. Em segundos, meu avô estava cercado por uma dúzia de gente com olhos raivosos. Ele entendeu ali que não levaria ninguém à força. Mas antes de ir, olhou em minha direção, como se soubesse exatamente onde eu estava, e cuspiu no chão. Isso ainda vai voltar contra você, menina. Um dia, você vai me pagar. Depois virou as costas e sumiu no meio do povoado. Padilha voltou com o rosto suado e as mãos trêmulas. Ele não volta. Não com essa gente em volta. Mas a gente vai se mudar amanhã. Circo não é lugar fixo, e agora é hora de levantar acampamento. E assim fizemos. O circo desmontou naquela mesma madrugada. Os cavalos foram amarrados, as carroças carregadas, os tecidos dobrados. Deixamos Livramento sem olhar para trás. Passamos por várias cidades depois daquilo. Brumado, Caetité, Guanambi. Cada parada era uma história nova, um público diferente, uma noite a mais longe do passado. Mas o medo não ia embora. Ele morava dentro de mim, como uma cicatriz que coça quando a chuva vem. Eu tinha pesadelos. Acordava no meio da noite achando que ele estava ali, me esperando com a corda nas mãos. E foi por isso que Padilha começou a me treinar no trapézio. Quando você tá no alto, menina, ninguém te alcança. Lá em cima, o mundo é teu. Eu aprendi com rapidez. Meu corpo leve, ágil, se movia como um passarinho. E o público aplaudia, vibrava. Eu virei a atração principal. A menina voadora do sertão, diziam os cartazes. Pela primeira vez na vida, eu era olhada com admiração. E não com desejo ou piedade. Mas a vida tem um jeito estranho de nos testar. Em Caetité, depois de uma apresentação, um homem engravatado apareceu no camarim. Disse que era de uma companhia maior, de Feira de Santana, e que queria me levar para a capital para fazer parte de um espetáculo maior. Padilha recusou na hora. Disse que eu era menor, que era protegida do circo, que ninguém ia me levar sem sua permissão. O homem foi embora, mas voltou 2 dias depois com um delegado do lado, dizendo que era para averiguar documentos,
que o circo tinha menores de idade, que era coisa irregular. Foi um caos. Padilha quase foi preso. Tivemos que desmontar o circo às pressas e seguir para Jequié, escondidos. Eu não entendi direito o que estava acontecendo, mas sentia no ar, estavam atrás de mim. E eu comecei a desconfiar de algo que nunca tinha me passado pela cabeça antes. E se meu avô tivesse dinheiro? E se ele tivesse pago alguém para me achar? O circo virou refúgio e prisão ao mesmo tempo. Era o único lugar onde eu me sentia protegida, mas também o alvo de todos os olhos. As notícias corriam mais rápido do que o vento no sertão. E por onde a lona passava, parecia que alguém sabia da menina fujona. Foi numa noite chuvosa em Jequié que Zefa veio até mim, com um jornal na mão. A notícia era pequena, escondida no canto da página. Menor desaparecida continua foragida. Família oferece recompensa. E ali, em preto e branco, estava meu nome completo. O nome da menina que ninguém tinha perguntado. Eu senti o chão sumir. Meu passado agora estava impresso em papel. Qualquer um podia me reconhecer. Padilha ficou furioso. Rasgou o jornal e jurou que ia me tirar dali, me levar pro sul, onde ninguém sabia de nada. A gente arruma um novo nome para você. Recomeça do zero. Como se tivesse nascido agora. Mas antes que pudesse fazer isso, aconteceu algo que mudaria tudo. Algo que me separaria do circo. E esse acontecimento é o que deu início à minha vida fora da lona, fora do salto, fora da infância. O vento naquela noite soprava mais forte do que o comum, e o céu já dava sinais de que algo ruim estava por vir. Nuvens carregadas pairavam sobre a lona do circo, e o cheiro de chuva se misturava ao da serragem molhada. Eu tinha 14 anos, e naquela noite, mais uma vez, subiria ao trapézio. O espetáculo estava cheio, a arquibancada pulsava com as palmas do público, os risos, os gritos. A menina voadora do sertão. Como diziam nos cartazes, faria seu número mais alto, um salto triplo, sem rede. Era perigoso. Muito perigoso. Mas Padilha insistia que isso nos manteria vivos e invisíveis. Se sumirmos da vista, eles nos esquecem. Mas se brilharmos alto demais, eles nunca nos alcançam. Subi no suporte, as mãos suadas agarradas ao ferro gelado, o coração batendo como tambor de guerra. Lá embaixo, Padilha me olhava com os olhos marejados, e Zefa me mandava beijos com os dedos. Os músicos pararam. O circo inteiro se calou. Era o momento. Eu respirei fundo e saltei. Mas naquele segundo, algo falhou. O vento cortou forte do lado esquerdo, e minha mão, trêmula, escorregou no ferro molhado. Não sei se foi o medo, o destino ou o cansaço, só sei que o mundo girou, rápido, confuso, até que a lona desapareceu da minha frente. Eu caí. Caí feito pedra. Um baque surdo. Gritos. Correria. Depois, silêncio. Acordei 2 dias depois, numa enfermaria improvisada no fundo do circo. O cheiro de álcool e unguento queimava meu nariz. Padilha segurava minha mão. Você caiu de 10 metros. Menina. Quebrou 2 costelas e uma perna. Mas tá viva. Tá viva. Eu mal conseguia mexer o pescoço. Tinha um pano amarrado na testa e dores pelo corpo todo. Mas o que mais doía era a sensação de que eu nunca mais subiria. O circo, agora, era só barulho distante. Eu ouvia os ensaios, as gargalhadas, os passos apressados e me sentia do lado de fora, mesmo estando ali dentro. Zefa vinha todo dia me contar as novidades, me fazer rir. Mas, no fundo, os olhos dela tinham medo. Ela sabia. Todos sabiam. Eu não voltaria pro trapézio. Padilha tentou de tudo. Chamou curandeira, rezadeira, médico de feira de Santana. Me deram chás, injeções, promessas. Mas o corpo, apesar de sarar, não respondia mais igual. Eu andava com dificuldade, mancava, e o medo da altura, que antes era coragem, virou pavor. Foi então que ele me chamou, certa noite, para conversar em sua barraca. Eulina, você já é quase mulher. E não dá mais para viver fugindo. Seu nome já correu demais.
O que você quer fazer da sua vida? Eu olhei para ele com os olhos cheios d'água. Quero desaparecer. Ele assentiu, com tristeza. Então vamos te dar isso. No dia seguinte, com a ajuda de Zefa e de um antigo amigo de Padilha que vivia em Vitória da Conquista, falsificaram documentos. Uma nova certidão. Um novo nome, Maria dos Anjos Lima. Eu agora tinha 18 anos, pelo papel. E não pertencia mais a ninguém. Me despedi do circo numa manhã nublada. Padilha me abraçou com força. Você foi a luz desse lugar, menina. Agora vai ser a luz de outro canto. Zefa chorava como criança. Me deu um caderno com capa vermelha. Para escrever tua história. Porque ela merece ser lida. Fui levada até Dom Basílio por um caminhoneiro amigo de Padilha. Era um povoado pequeno, afastado, de ruas secas e gente calada. Lá, uma senhora chamada Benedita, irmã de criação do velho palhaço, me acolheu como filha. Ela me deu um quarto, uma cama, um prato de comida e silêncio. Nunca perguntou nada. E ali, comecei de novo. Aprendi a costurar, a fazer sabão de óleo, a vender pano na feira. A cada dia, me reconstruía, peça por peça. O medo ainda me acompanhava. Eu dormia com faca embaixo do travesseiro, mas aos poucos fui erguendo minha casinha com tijolo, barro e suor. Aos 23, Benedita faleceu e me deixou a pequena casa onde moro até hoje. Nunca casei, nunca quis. Carregava feridas demais, fantasmas demais. E mesmo com todos os convites, preferi o silêncio. Me dediquei à vida simples, à terra, às galinhas, ao tir. Mas o passado sempre volta. Numa tarde quente, de céu limpo e vento parado, recebi uma visita inesperada. Um homem alto, de roupa social e olhos fundos. A senhora é Maria dos Anjos Lima. Eu hesitei, mas disse que sim. Ele se apresentou como advogado. E então me entregou uma pasta. Seu avô faleceu e deixou um testamento. Naquele instante, o chão sumiu de novo. O nome que eu não ouvia há décadas voltava à tona como um grito enterrado. Juvenal tinha morrido. E o que ele deixou era mais do que uma herança. Era um segredo. Eu fiquei parada, segurando aquela pasta como se fosse um fardo feito de pedra. O nome Juvenal Cândido de Lima estampado no alto da primeira página parecia gritar dentro dos meus olhos. Eu não lia esse nome havia mais de 60 anos, mas meu corpo reconheceu. Meus ossos tremeram, minhas mãos suaram. Senti como se aquele homem, aquele monstro, estivesse ali, de pé na minha sala, sorrindo como fazia nas noites em que me roubava a infância. O advogado me olhava com respeito, mas também com certa estranheza, como se esperasse qualquer reação, menos o silêncio. Seu avô deixou algumas propriedades e bens e indicou a senhora como herdeira legítima. Aquilo me soou como uma ofensa. Eu quis rir, ou gritar, ou quebrar aquela pasta contra a parede. Como alguém como ele, um homem que destruiu minha alma, teria a ousadia de me chamar de herdeira? Herdeira de quê? Da dor, do silêncio, das noites de terror que me acompanharam até hoje. O advogado me explicou que Juvenal morreu sozinho, em uma fazenda no interior de Pernambuco. Segundo ele, o velho ficou recluso por décadas. Morreu sem filhos, sem esposa, sem amigos. O único nome no testamento era o meu. Eulina dos Anjos Lima, também conhecida como Maria dos Anjos Lima. A mulher que fugiu dele. A única pessoa que ele não conseguiu apagar da memória. O testamento deixava claro: terras, casa, dinheiro guardado, tudo para mim. Mas o que me abalou de verdade não foram os bens. Foi a carta que estava junto com o testamento. Uma carta escrita à mão, com letra trêmula e tinta desbotada. Eu hesitei por horas antes de abrir. Sentei na cadeira de palha do lado de fora da minha casinha, o sol caindo devagar por trás da serra, e ali, finalmente, eu li. Eulina, se essa carta chegou até você, é porque eu já me fui. Sei que não tenho o direito de te pedir nada. Sei o que fiz. Os anos passaram, e com eles,
minha força e meu orgulho foram indo embora. Mas o peso do que te fiz, esse ficou. Nenhuma noite foi sem a lembrança do seu rosto com medo. Nenhuma manhã chegou sem o arrependimento. Eu fui um monstro. Não peço perdão, porque sei que não mereço. Só deixo isso tudo, como uma tentativa tola, talvez, de deixar algo que te ajude. Pode jogar fora, pode queimar, pode recusar. Mas saiba, mesmo no fundo da minha maldade, teve uma parte minha que se afogou de vergonha. Juvenal. Fechei a carta com as mãos trêmulas. O vento soprou forte e levou poeira nos meus olhos, mas não era a poeira que me fazia chorar. Era o peso daquela confissão. Tarde demais. Fria demais. Vazia demais. Ele morreu só, como merecia. Mas teve tempo de refletir. Eu sobrevivi, mas carreguei a dor. E agora, tinha uma escolha: aceitar ou recusar aquela herança amaldiçoada. Pensei em jogar tudo fora. Rasgar papel por papel. Mandar o advogado embora e nunca mais olhar para trás. Mas alguma coisa me segurou. Algo dentro de mim dizia: isso é mais do que bens. É símbolo. É a vida te perguntando o que você quer fazer com tudo que restou. Na semana seguinte, fui até a cidade com o advogado. Viajamos até Pernambuco. Quando cheguei na fazenda, senti um calafrio. A casa era velha, mas grande. Paredes rachadas, janelas emperradas, cheiro de abandono. Entrei devagar, e cada passo era um confronto com os fantasmas. Encontrei um retrato meu, ainda criança, pendurado na parede, rasgado nas bordas, mas colado com fita. Ele havia guardado minha foto por mais de 6 décadas. No quarto dele, uma caixa com papéis, cadernos, poesias rabiscadas, todas falando sobre a neta perdida, a menina de olhos tristes. Era como se ele tivesse passado o resto da vida escrevendo para uma alma que já não estava mais ali. Não senti pena. Senti fim. Como se aquele capítulo da minha vida estivesse, finalmente, fechando. Eu vendi a fazenda. Doei parte do dinheiro a abrigos de meninas. Reformei minha casinha em Dom Basílio, mas sem luxo. Comprei livros. Plantei flores. Comecei a escrever. Hoje, quando me perguntam quem sou, eu digo: sou Eulina. A menina que voou, que caiu, que fugiu, mas que viveu. E agora, com a alma mais leve, eu me permito contar essa história. Não por mim, mas por todas as Eulinas que existem por aí. Mas ainda falta um último reencontro. Algo que me esperava desde o início. E é isso que vou te contar na próxima parte. A vida tem uma forma silenciosa de nos guiar para onde precisamos estar, mesmo que a gente não entenda na hora. Depois que voltei de Pernambuco e decidi vender tudo, achei que aquele era o fim da estrada. Que minha história, por mais dolorosa, havia encontrado seu ponto final. Eu já tinha enfrentado o que mais temia. Já tinha visitado o túmulo do homem que um dia tentou me destruir. Já tinha transformado dor em vida e silêncio em palavra. Mas o destino... o destino sempre guarda um último sussurro. Um último acerto. Certa manhã, enquanto eu ajeitava uns papéis no fundo de um baú antigo que Benedita me deixará, encontrei um envelope amarelado com o nome dela escrito à mão. Era endereçado a mim. E dentro dele havia uma carta, uma que Benedita nunca teve coragem de me entregar em vida. Suas palavras eram suaves, mas pesadas como pedra. Minha filha, nunca tive coragem de te contar isso, mas agora que já me fui, você precisa saber. Um dia, muitos anos atrás, uma moça chamada Zefa veio aqui em Dom Basílio te procurar. Ela veio chorando, com uma barriga grande, dizendo que tinha te perdido e que não sabia onde mais procurar. Disse que tu era como uma irmã para ela e que tinha fugido do circo depois da tragédia. Ela deixou um endereço, mas você ainda estava muito assustada, muito calada, e eu escondi isso. Talvez tenha errado, mas achei que estava te protegendo. Me perdoa, minha filha. Com amor. Benedita. Meu mundo balançou como o trapézio que um dia quase me matou. Zefa, a única pessoa que realmente me viu, que me defendeu, que me chamou de irmão.
Ela tinha vindo me buscar, e eu nunca soube. As mãos tremiam quando vi o endereço rabiscado no fim da carta: São Cristóvão, Aracaju, Sergipe. Demorei um dia para decidir. No segundo, já estava arrumando minha sacola de pano, colocando um vestido limpo, uns pães de goma e o caderno vermelho que ela mesma me deu. Peguei um ônibus cedo, daqueles que balançam mais do que andam, e fui, com 78 anos nas costas e um coração de 14. A viagem foi longa, o corpo doía, mas minha alma parecia flutuar. Ao chegar, perguntei por ela em todo canto. Fui atrás da rua, bati de porta em porta. Muitos diziam nunca ter ouvido falar, outros lembravam vagamente de uma mulher que fazia mágica com fogo no circo e que depois teve menino sozinha e sumiu. Foram 3 dias de procura. Quando já estava quase voltando para casa, encontrei um senhor sentado na calçada, com um rádio velho no colo. Zefa, a ruiva do circo. Ela mora ali, naquela casinha de muro azul. Sozinha, coitada. Fala coisa com coisa às vezes. Dizem que ficou meia avariada depois que perdeu o filho. Meu coração apertou. Fui até o portão. Toquei. Uma senhora magra, de cabelo desbotado e olhos fundos abriu. Levou alguns segundos, mas eu vi. Vi nos olhos dela o brilho. A lembrança. A conexão. Ela me olhou como quem vê um fantasma, e antes que eu dissesse qualquer palavra, ela murmurou: Eulina. Foi como se o tempo tivesse desabado sobre nós. Nos abraçamos ali, no meio do batente da porta, chorando feito meninas órfãs do mundo. Ela tremia, e eu também. O tempo nos levou quase tudo, mas não levou a memória do que fomos uma para outra. Entramos. A casa era simples, cheirava a mofo e erva doce. Sentamos na sala, tomamos café fraco, e ela começou a contar. Contou que ficou grávida do domador do circo, que foi expulsa, que procurou por mim por anos, que criou o filho sozinha, até ele morrer num acidente de moto, que depois daquilo nunca mais foi a mesma. Eu achei que você tinha morrido. Lila, eu sonhava contigo, com você voando, caindo. Eu segurei a mão dela com força. Tô aqui, Zefa. E a gente ainda tem vida. Fiquei com ela por semanas. Lavei o chão, cozinhei, contei minhas histórias. E ela contou as dela. O que sobrou de nós duas ainda era suficiente para reconstruir alguma coisa. Na última noite, antes de eu voltar para Dom Basílio, ela me deu um lenço que guardava desde o circo. Era o mesmo que eu usava no cabelo quando fazia o salto. Para você lembrar que, mesmo caindo, você sempre soube levantar. Voltei para minha casinha com o coração cheio de saudade e paz. Plantei uma muda de jasmim na frente de casa e dei o nome de Zefa. Mas havia ainda uma última coisa a fazer. Uma última vez que eu precisaria subir ao alto, não do trapézio, mas da minha própria memória. E é isso que vou contar na última parte. A parte final dessa história. Às vezes, a vida inteira é como um número de trapézio. A gente sobe devagar, balança em silêncio, tenta manter o equilíbrio, fecha os olhos e pula, mesmo sem saber se vai haver mãos do outro lado para nos segurar. Agora, com 78 anos, sentada na varanda da minha casinha de barro em Dom Basílio, eu entendo que a minha história nunca foi sobre quedas, mas sobre recomeços. Cada cicatriz que carrego na alma tem um nome, uma lembrança, uma fase. Mas hoje, nenhuma delas me paralisa. Eu aprendi a viver com elas. Aprendi que até as feridas mais fundas podem virar raiz de flor. Depois que voltei de Aracaju, minha rotina ganhou outro ritmo. Eu comecei a escrever. Todos os dias, de manhãzinha, antes do sol cortar o sertão em 2 metades, sento à mesa com meu caderno vermelho, aquele que Zefa me deu quando éramos meninas fugidas do mundo, e escrevo. Não para publicar, não para fama. Escrevo porque as palavras me curam. Escrevo porque, depois de anos sendo silenciada, agora sou dona da minha própria voz. Cada letra que traço no papel é um grito que um dia engoli. Cada parágrafo é um abraço naquela menina de 10 anos que vivia com medo de dormir. Muita gente passa aqui, compra sabão, leva costura, senta no banquinho do lado para prosear.
E eu escuto. Sempre escutei mais do que falei. Mas agora, vez ou outra, quando percebo que a pessoa carrega dor demais nos olhos, eu conto minha história. Não toda, não assim, mas conto o suficiente para plantar coragem no coração de quem precisa. E já vi mulher que veio aqui cabisbaixa, sair erguida feito onça depois de me ouvir. E um dia, algo inesperado aconteceu. Um grupo de estudantes de Salvador veio até Dom Basílio para gravar um documentário sobre mulheres do sertão. Souberam da minha história pelas rodas de conversa da feira, me procuraram, pediram para gravar. No começo, hesitei. Mas algo em mim dizia, chegou a hora de gritar para o mundo o que antes só sussurrava no escuro. Eles me colocaram numa cadeira simples, ajustaram o microfone na gola do meu vestido, apontaram a câmera. E então, quando a luz vermelha acendeu, eu comecei. Contei tudo. Desde a infância com meu avô, os abusos, a fuga, o circo, a queda, a amizade com Zefa, a herança, o reencontro, e cada palavra saiu como um voo. Foi nesse dia que percebi, não existe idade para recomeçar. Não existe silêncio que dure para sempre. E se a gente sobreviveu, então a gente tem algo para ensinar. Meses depois, recebi uma carta de uma moça do interior do Ceará. Dizia que viu meu depoimento na internet e que, depois de ouvir minha história, teve coragem de fugir de casa. Que agora morava com a tia, estava estudando e sonhava em ser trapezista. Ela assinava como Pequena Eulina. Chorei, não de tristeza, mas de gratidão, porque mesmo sem saber, eu ainda voava. Hoje, minha casa é cheia de flores. O jasmim que plantei em nome da Zefa já se espalhou pelo quintal, e quando o vento bate, o perfume invade tudo. Ainda tenho dores, ainda tenho noites difíceis, mas agora eu sei que isso faz parte de estar viva. Às vezes, me pego olhando para o céu da varanda, vendo as nuvens passarem lentas, e me imagino lá em cima, de novo no trapézio, como naqueles tempos de circo. Mas dessa vez, sem medo, sem queda. Porque agora eu sei, não importa quantas vezes a gente caia. O que importa é que sempre, sempre haverá um momento em que vamos nos levantar e olhar o mundo nos olhos. E se você escutou até aqui, saiba, você também pode voar. Você também pode fugir do que te destrói, recomeçar onde ninguém acredita, encontrar amor onde só havia dor. Acredite em mim. Se uma menina do sertão, machucada e sozinha, conseguiu, então você também consegue. Porque o último salto é sempre o mais bonito. Se você chegou até aqui, saiba que dentro de você também existe uma força que ninguém pode tirar. Eu sou a prova viva de que, por mais difícil que seja a queda, a gente pode se levantar, recomeçar e voar alto. Então, faça uma promessa para você mesmo agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhuma história que pode transformar sua vida. Aqui, eu vou estar sempre ao seu lado, contando histórias reais de coragem, superação e esperança. Vem comigo, porque juntos somos mais fortes, e a sua jornada só está começando. Eu te espero do outro lado.